Uma caixa que aterrorizou famílias, amigos, causou doenças e até ferimentos reais. Você compraria uma caixa de book? Tudo começou em 2003 na cidade de Portland, nos Estados Unidos. Kevin Menes era dono de uma loja de antiguidades e foi para um bazar de peças antigas de uma casa onde uma senhora tinha acabado de falecer. Ela era uma sobrevivente do Holocausto, tinha mais de 100 anos e muitas peças interessantes. As vendas eram feitas por lotes que incluíam itens variados e o comprador não sabia o que tinha ali. Era tipo uma caixa misteriosa. Kevin então comprou o lote 29, que incluía algumas ferramentas antigas e uma pequena caixa de madeira trancada. Enquanto ele carregava suas compras para o carro, uma mulher idosa se aproximou dele, apontou para a caixa e, com um tom preocupado, ela disse: "Você comprou a de Book Box." Kevin, que também era judeu, reconheceu imediatamente aquele termo. No folclore judaico, um dibuk é um espírito maligno, uma alma perdida que se apega a pessoas ou objetos, trazendo desgraça e sofrimento. A mulher explicou que sua avó tinha pavor daquela caixa e que sempre dizia que ela jamais deveria ser aberta. O Kevin ficou intrigado, mas resolveu levar o objeto para sua loja. A caixa de tamanho tinha mais ou menos 60 centímetros de altura por 30 de largura. Era feita de madeira escura, com portas deslizantes e uma pequena gaveta. Ela tinha também uma fechadura bem antiga. E mesmo com o alerta daquela senhora, o Kevin não aguentou de curiosidade e forçou a trava com uma chave de fenda até conseguir quebrar e abrir a caixa. Assim que as portas se abriram, um mecanismo interno fez a gaveta deslizar sozinha, revelando o que tinha ali dentro. Lá havia duas moedas dos anos 1920, uma vela já usada, duas mechas de cabelos amarradas com barbante, uma pequena lápide com a palavra Shalom, que significa paz em hebraico, e uma miniatura de cálice de vinho. Para o Kevin, aquilo ali eram apenas lembranças sentimentais de uma senhora. Mas, como ele descobriria depois, aquelas peças contavam uma história muito mais sombria. No dia seguinte, enquanto ele saiu da loja, a sua funcionária Jane ficou encarregada de organizar o porão, que era um local úmido, frio e com pouca iluminação. Gente, quando eu falo em porão, eu já me arrepio porque nunca tem coisa boa. Pode acreditar. Então ela desceu as escadas e, conforme ela fazia ali o trabalho, ela começou a sentir algo muito estranho. Uma sensação de estar sendo observada. De repente, ela ouviu um som seco, como o de uma vassoura caindo. Então ela se virou e não viu nada. Deu mais um passo e uma das lâmpadas fluorescentes do teto se desprendeu e estourou bem atrás dela, espalhando estilhaços por todo o chão. Ela ficou muito assustada e correu para a escada. Mas antes que pudesse subir, uma cadeira de madeira caiu da prateleira, bloqueando a passagem da Jane. Ela gritou e correu até a porta de ferro que dava para o térreo, mas a porta estava trancada por fora, o que só podia ser feito com chave. Ela estava ali tomada pelo pânico. Então, ela pegou o celular, ligou para o Kevin, que atendeu rápido, e inclusive nessa hora ele já estava voltando para a loja. Enquanto ele ouvia o desespero da Jane, o Kevin conseguia escutar o som de vidro quebrando do outro lado da linha. Aí ele chegou na loja achando que aquilo tudo era um assalto, achou que estaria ali cheio de policiais e aquela confusão toda. Mas quando ele chegou lá, a loja estava completamente silenciosa, nenhum sinal de arrombamento. A porta do porão, que deveria estar trancada, estava fechada com chave. E quando ele abriu, ele encontrou a sua funcionária encolhida no chão, cercada por móveis derrubados e cacos de vidro por todo lado. Ela tremia sem parar, ela estava ali num completo estado de choque. O Kevin tentou acalmá-la, mas ela apenas murmurava: "Tem alguém lá embaixo." Mas não havia ninguém. O Kevin então ficou muito confuso com toda aquela história da Jane e até chegou a desconfiar que a moça tinha feito tudo aquilo, mas ela ficou tão assustada
que pediu demissão naquele mesmo dia e nunca mais apareceu por lá. Sem fazer nenhuma relação a tudo que aconteceu com a caixa, o Kevin decidiu então dar de presente para sua mãe no dia do aniversário dela, porque era uma caixa antiga, bonita e com certeza ela iria amar receber aquele presente. Aí a mãe foi lá na loja encontrar com ele e os dois sairiam em seguida para almoçar. Ele pegou, mostrou a caixa para ela e deixou em cima da mesa. E enquanto ele atendia o telefone, sua mãe resolveu abrir o presente. Gente, no mesmo instante, ela sentiu um pavor intenso ali, uma coisa física, como se algo a observasse por dentro da caixa. Minutos depois, ela sofreu um AVC. Isso mesmo. Ela ficou totalmente paralisada e ainda ali na cadeira, enquanto ela esperava por socorro, ela tentou se comunicar apenas com o olhar, alternando entre o Kevin e a caixa. Ele não entendeu nada, mas no hospital, já um pouco melhor, a mãe disse que a caixa tinha sido um péssimo presente e que foi ela que causou aquele AVC. A partir desse episódio, o Kevin passou a acreditar que a caixa realmente carregava algo maligno. Mas ainda assim, ele tentou vender a caixa na sua loja. Até que um jovem casal chegou e comprou a caixa. Mas poucos dias depois, a caixa apareceu de volta na porta da loja, acompanhada de um bilhete. Isso aqui tem uma escuridão estranha. Ou seja, o casal devolveu a caixa porque também não foi bom para eles. O Kevin não queria deixar a caixa na sua empresa, então ele levou para casa e decidiu trancar num armário. Mas naquela noite ele teve um sonho bizarro com uma senhora de rosto deformado, a pele podre e os dentes pretos. Ela estendia as mãos e começava a arrancar os pedaços do próprio rosto. Imagina o pavor. O Kevin acordou suando e quando ele olhou para o espelho, ele estava cheio de hematomas nos ombros e também nos braços. Ele tentou voltar a dormir, mas o sonho continuou. Quando o dia amanheceu, suas costas estavam cobertas de marcas roxas. Aí ele começou a acreditar que a entidade da caixa estava invadindo os seus sonhos para atacá-lo fisicamente. Ele ficou desesperado e anunciou o objeto no eBay. E no anúncio ele descreveu tudo o que tinha acontecido com ele, com a Jane e também com a sua mãe. Ele contou tudo o que tinha acontecido com a caixa macabra. Então, a caixa foi comprada por dois universitários do Missouri, Sam e Brian, que colecionavam supostos artefatos amaldiçoados. E eles acharam aquilo super interessante. Quando ela chegou, o Brian sentiu um cheiro intenso de urina vindo do pacote. O Sam achou isso super engraçado e disse que era cheiro de fantasma. Durante 2 semanas, nada aconteceu. Mas os dois começaram a mostrar a tal caixa nas festas, para os amigos, e foi aí que tudo mudou. A tecnologia da casa começou a falhar. O laptop do Sam queimou, os relógios paravam de funcionar, o videogame só ligava fora do apartamento e até a torradeira, gente, queimava qualquer coisa que tocasse. Depois, uma infestação de insetos começou a surgir das paredes e entrar dentro da caixa. Que coisa pavorosa, né? Pouco depois, o Sam começou a perder o cabelo e ele dizia que via uma mulher velha na visão periférica. Quando você olha assim, ó, de canto de olho, nossa, era como se ela estivesse acompanhando ele o tempo inteiro. Eu confesso para vocês que quando eu estava lendo esse roteiro, eu comecei a imaginar aqui a situação da visão periférica e eu me senti observada. Ai, que medo! Os dois estavam mantendo um blog e a tal caixa estava trazendo muita visibilidade para eles. Por isso, Sam e Brian ficaram relutantes em vender a caixa. Mas chegou um certo ponto, gente, em que eles não aguentaram mais. Estavam sem dormir há dias e então eles decidiram vender a caixa novamente. E eles fizeram a mesma coisa. Anunciaram no eBay como uma caixa assombrada. O comprador seguinte foi o Jason Axton. Ele era diretor de um museu de uma universidade do Missouri. O Jason acompanhava o blog do Sam e ele achou que a caixa seria uma ótima aquisição para a sua coleção do museu.
Ele analisou a peça com uma luz ultravioleta e encontrou vestígios de cera e marcas de queimadura, como se ela tivesse sido usada em rituais. No início, nada aconteceu, mas logo as luzes começaram a estourar e os computadores do museu começaram a apresentar falhas. Os colegas de trabalho começaram a adoecer e todos exigiram que ele tirasse aquela caixa dali. O Jason, então, levou a peça para casa, mas não teve coragem de entrar com ela onde sua mulher e o seu filho estavam. Aí ele resolveu deixar trancada na caçamba da sua caminhonete. Naquela mesma noite, ele acordou paralisado. Ouviu passos lentos subindo as escadas. E a luz da rua criava um brilho laranja no teto do seu quarto, quando uma figura escura, coberta por um xale, entrou. Ela se aproximou e lentamente enfiou os dedos nos olhos do Jason. Ai, meu Deus, que pavor! A mulher dele acordou, pediu para ele se acalmar, porque o Jason estava muito assustado e não sabia o que estava acontecendo ali. Aí ela disse para ele que foi um pesadelo e que ele estava gritando muito. Quando ele foi no banheiro, ele se olhou no espelho e viu que os seus olhos estavam vermelhos, muito vermelhos e cheios de sangue. No dia seguinte, o Jason estava pensando em como se livrar daquela caixa macabra. Ele estava buscando ali alguma maneira, porque ele não poderia simplesmente descartar, já que ela era muito perigosa. E enquanto ele estava assistindo TV com seu filho, o menino perguntou: Papai, quem é essa mulher atrás de você? O Jason se virou e ele viu a mesma senhora do sonho e ela desapareceu rapidamente. Ele ficou super assustado, principalmente porque o filho também tinha visto a senhora. A essa altura, o Jason e sua esposa estavam convencidos. A caixa era real e ela era muito perigosa. Então, eles decidiram conter a maldição. Mas como? O Jason levou a caixa para uma propriedade vazia fora da cidade e selou em um porão até saber o que fazer. Mas isso não adiantou muito. Ele entrou em contato com o Kevin, que foi o primeiro a comprar a caixa. E juntos eles tentaram descobrir de onde vinha aquele objeto tão macabro. O Kevin então voltou na casa da mulher falecida, onde aconteceu o bazar que eu mencionei lá no início do vídeo. E lá ele encontrou a Sophie, a prima da antiga dona. Quando ela soube que a caixa havia sido aberta, ela ficou visivelmente assustada. Sophie contou a verdadeira origem do artefato. Antes da Segunda Guerra Mundial, ela, sua prima Ávila e a mãe costumavam realizar sessões espirituais na Polônia, usando um tabuleiro improvisado. Ela disse que em uma das vezes o pêndulo começou a soletrar repetidamente: Libertem-me, libertem-me, libertem-me. Elas ficaram aterrorizadas e acreditaram ter invocado um espírito de Book. Aí, as três então realizaram um ritual para selar a entidade dentro da caixa de vinho, criando assim uma caixa de Book. É daí que vem o nome. A Sophie orientou o Kevin a procurar um rabino. E com a sua ajuda, eles refizeram o ritual, recitando antigas preces de exorcismo para forçar o espírito a voltar para o seu recipiente. Eu não sabia, mas os judeus também fazem exorcismos. A caixa então foi trancada e guardada em um local desconhecido, onde permanece até hoje. Nem o Kevin nem o Jason voltaram a experimentar fenômenos estranhos desde então, e ambos juram nunca revelar onde guardaram. Gente, que história tenebrosa! Eu fiquei muito impressionada quando eu estava lendo esse roteiro. Você já tinha ouvido falar em caixa de Book? Me contem aqui nos comentários. E já sabe, né? Não deixa de curtir esse vídeo, porque fazendo isso você vai me ajudar bastante na divulgação do meu conteúdo. E aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo ou parente que curte crimes reais, histórias bizarras e assombrações. Me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para você. Te vejo em breve no próximo vídeo.